Ah, é? Você gosta de futebol? Então me explica aí a regra do impedimento. Ou sei lá, fala a escalação do seu time que ganhou a Libertadores de 2005. Se você, mulher que gosta de futebol, com certeza já ouviu alguma dessas frases. Machismo no futebol. Esse é o tema de hoje no Sintonia Fina. O Getúlio Vargas decretou uma lei que a mulher era proibida de jogar futebol em 1941. A gente está falando aqui de 70 anos. Ou seja, é muito recente, né? E em 1975, o Conselho Nacional dos Desportos proibiu a mulher também de jogar o futsal. E o grande argumento disso tudo é porque a mulher, ela é frágil. Ela não pode ter o contato físico, ela não pode jogar no futebol. Eu acho que isso explica muito a situação do futebol feminino no Brasil, né? Porque se você há tão poucas décadas atrás, a mulher não podia sequer entrar no campo, sequer participar, como que você hoje, exige que o futebol feminino, por exemplo, traga resultados, que é muito cobrado, né, e é constantemente cobrado, né, que traga resultados de campeonato se você já, por um preconceito, e aí eu acho que não tem nada de fragilidade, eu acho que é aquela questão do preconceito contra as mulheres mesmo, né, e de que a mulher tem o seu lugar e o lugar da mulher não é lá, então era um lugar... E aí você hoje exige que o futebol feminino dê resultados tão quanto o masculino, né, que o menino já a primeira coisa que ele ganha de presente é uma bola. Tem até um dado aqui que a mulher que começa a jogar futebol com 12 anos. E isso é considerado relativamente até tarde, porque o menino começa com 5 anos de idade e o pai coloca na escolinha de futebol. Então, a preparação já é difícil, né? O que a gente percebe é que as famílias, elas criam estereótipos dentro de casa. Até eu estava lendo um artigo do Juca Kfouri falando disso, da questão do machismo no futebol, ele comentando, olha, os pais já têm essa tendência, para os meninos dão carrinho, dão bola, para as meninas tem que ser boneca, né? Então, assim, a menina pode vir a gostar de futebol, mas até essa estatística aí, falando dos 12 anos, já demonstra isso. Porque dentro de casa não há esse estímulo, às vezes até há uma repressão, não, você não vai brincar nos brinquedos do seu irmãozinho, os seus brinquedos são esses. E eu acho assim que mesmo, até legal o tema hoje ser futebol, que algumas mulheres que estão nos assistindo nesse momento podem pensar, mas eu não curto futebol, as meninas vão ficar falando ali de futebol, eu nem entendo, né? Você começou a falar da regra do impedimento, que é algo tão complexo, às vezes aliás, depois você tem que explicar a regra do impedimento. Por favor. Até o final do programa, a Dani vai explicar o que é a regra, então não saia daí que ela vai... Nem o Arnaldo sabe explicar. Exatamente, mas a Dani explica. Exatamente, falando. Na Copa que nós tivemos no Brasil, eu não pude ir por questões de trabalho, eu não pude ir, mas assisti a todos os jogos possíveis, não só os do Brasil. E nas Olimpíadas do Rio, 2016, eu fui assistir a um jogo, foi o meu primeiro jogo oficial em campo. Estreia, foi uma estreou em grande estilo. E eu fui e eu escolhi ver o futebol feminino, né? E foi assim, um jogo foi muito feliz, porque o Brasil ganhou da Suécia de 5-1, infelizmente depois acabou sendo justamente derrotado, né? Exatamente, foi. E foi aquela coisa que a seleção masculina estava indo mal e a feminina goleou a Suécia e as pessoas saíram, aquela multidão saindo do Engenhão, gritando Marta é melhor que o Neymar, né? A pessoa já tem camiseta, a pessoa riscando. A criancinha. Marta, eu acho que é bom você tocar nesse ponto, porque foi um período que o futebol feminino ele deu uma elevada, assim, eu digo, na sociedade. A gente virou os olhos para o futebol feminino. Porém, foi uma coisa que durou nada. Quando elas perderam, todo mundo desistiu. Ah, não, deixa quieto. Tanto que a própria Marta falou, né, na entrevista dela, algo do tipo, não desistam da gente, sabe? Continuam, porque elas precisam dessa força. Elas não têm dentro do futebol, eu digo, a parte administrativa, não tem esse apoio. E voltando até no assunto que você falou no começo, da questão da bola, da boneca, a mulher, ela sempre é moldada dentro do futebol para o universo masculino, né? Então, se você gosta de futebol,
ou você é Maria Chuteira, ou você é Maria Macho. Então, eu até queria trazer uma outra curiosidade aqui pra gente, que as mulheres ricas do Rio de Janeiro, em 1970, por aí, elas iam ao estádio, a família, ela falavam para elas irem ao estádio para conseguir marido. Quando começou esse assunto do feminismo que ganhou vida aqui no Brasil, começou a aumentar também o número junto de mulheres que vão ao estádio, entendeu? Então acho que é uma coisa que anda junto, essa luta da mulher ter espaço onde ela quiser, lugar de mulher é onde ela quiser. Então acho que isso também colabora dentro do futebol. Você ir ao estádio, você não está indo ao estádio, lógico, primeiramente porque você gosta de acompanhar, mas também é um ato de resistência, é um empoderamento. Inclusive nós temos, né, algumas torcidas organizadas. Sim. Uma delas, eu fiz uma pesquisa, uma matéria na revista Trip, né, de 2016, do ano passado, que fez uma matéria sobre a torcida organizada do Corinthians, a toda poderosa corintiana, que justamente a criação dela foi para justamente combater o machismo dentro e fora dos campos de futebol, né? Você falou da mulher estar nos lugares, essa questão de não estar no futebol é justamente para enquadrar a mulher dentro de um padrão de comportamento que não cabe a mulher estar no estádio, não é lugar de mulher. Então eu acho que tem a ver com isso daí. E agora, é interessante que uma pesquisa que foi feita revela que 60% dos profissionais formados na área de futebol são mulheres. Mas pouquíssimos atuam efetivamente nos grandes clubes. E aí, no caso, como a matéria falava especialmente do Corinthians, um time deste tamanho não tem, por exemplo, uma mulher preparadora física, não tem. Porque aí que tá, a gente está falando hoje da questão da mulher entender de futebol, discutir futebol, ir ao estádio, mas também de também coordenar o negócio que é o futebol. Sim. Porque o futebol é um negócio. Então, a mulher, ela tem que provar muito mais do que o homem, né? Para ela não ser vista como aquele estereótipo de ter duas classificações, ou é Maria Chuteira, ou está indo para arrumar marido, ou porque é lésbica, né? Essa daí não é feminina, ela gosta de futebol, ela vai ao estádio. Então, acaba tendo essas duas classificações para mulheres que gostam de futebol. Então, aquelas que praticam esporte, não só assistem, né? Elas têm que se desdobrar para mostrar resultado que às vezes para o homem não é tão exigido, porque o homem tem todo um aparato técnico de alimentação, a diferença de tratamento, de estrutura que tem. Você vê, eles têm muito mais tempo para fazer a concentração, para se preparar. A mulher, às vezes, até ela tem outro emprego e o futebol. Futebol. Geralmente. Agora, até que a gente estava falando há pouco aí da questão do estereótipo, né? Dessa questão do padrão que se coloca para a mulher. Eu me lembrei do episódio do Rames Rodrigues, que foi um atleta que se destacou da seleção da Colômbia, na Colômbia de 2014. E eu lembro que quando ele apareceu com a esposa dele, a internet, como se diz, a internet quebrou. Com muitos comentários negativos de preconceito contra ela. Por quê? Porque ela não estava dentro dos padrões de beleza. Então você vê, a hora que tem a confluência do preconceito. Entra também no jornalismo esportivo. Você liga uma TV, você vê uma Renata Fã, ela é linda. Modelo, ela foi modelo. E assim, foi Miss, né? Ela foi não tô Miss, dizendo, né? não tô discutindo se ela entende ou não. Isso não é o ponto. É questão de... acho que agora a gente tá melhorando, mas se você liga a TV, tem que ser bonita. A mulher que vai apresentar, que vai falar de futebol, tem que ser bonita. E às vezes ela não participa da discussão. Às vezes ela faz só a parte do patrocínio, ela fala uma coisinha ali, uma coisinha ali. Mas quem discute ali não é a mulher. São os homens que fazem parte da mesa redonda. E quem não se lembra do episódio da Mili Lacombe, quando fez, ela pode ter errado, sim, fez um comentário infeliz a respeito do Rogério Ceni, que depois ele falou que... Conta, porque eu não lembro. Não sei se todo mundo lembra, eu não lembro, gente. Eu não lembro. A Mili Lacombe é uma jornalista que gosta muito de futebol e ela comenta e ela participava de um programa de TV. Em determinado momento, que eu não vou reproduzir aqui, porque ela foi processada, eu não vou ser processada.
sabe? Ela fez uma acusação contra o Rogério Ceni. Era um programa ao vivo, ele entrou no ar e falou que ela tinha que provar aquilo que ela estava falando. O que eu vejo, assim, tem a questão jurídica envolvendo aquilo, se ela errou, se ela não errou, mas na época, e por muito tempo ela foi lembrada por isso, tem a questão do preconceito, tá vendo? No meio disso tudo, a gente também tem uns avanços, né? Que um exemplo que agora todos os times que quiserem participar da Copa Libertadores da América tem que ter um time feminino para poder competir. Quem quiser competir vai ter. Tudo. Então, a gente vê um avanço aí. Porém, eu levantei aqui, na Série A hoje, apenas 7 equipes têm um time feminino. Então é um número muito baixo. A maioria são aqui em São Paulo, né? E o Marco Aurélio Cunha, que é o diretor de futebol feminino, ele fala, vou abrir aspas, se os dirigentes do futebol masculino não errarem em 2 contratações, pelo menos, isso paga um time de uma comissão técnica excelente no futebol feminino. Ou seja, é uma questão, não é falta de dinheiro, não é falta de tem dinheiro sim, é questão de abrir a cabeça, de saber que o futebol feminino pode ser um investimento muito bem-vindo, né? Eu acho que a questão do futebol feminino, o futebol ele tem que ser olhado como qualquer outro esporte, que pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha habilidade para aquilo. Por que no vôlei não tem essa discussão? Se o vôlei é feminino ou se o vôlei é masculino? Por que no tênis não tem essa discussão? Sim. Então, quer dizer, na verdade, o que permeia essa dificuldade é o machismo. É dizer que futebol é esporte para homens. A primeiro papel da mulher dentro do futebol foi que essas mulheres, como eu falei no começo, mulheres ricas, que elas iam do Rio, que elas iam para conseguir marido, elas levavam, com as roupas todas pomposas, elas levavam um lacinho e ficavam torcendo esse lacinho. E isso deu o nome do torcedor. Então isso foi a primeira coisa que a mulher teve de papel dentro do futebol. Muito legal. Sempre submissa, né? Sempre submissa. Mas você vê, fez uma revolução na palavra, uma revolução, né, sem saber. Só né, que ela quietinha no canto dela, só ela conseguiu. torcendo o lacinho. Agora todo mundo é torcedor e torcedora. Portanto, se você é torcedor, lacinho, você nasceu de um lacinho. Não é verdade? Eu só queria falar, Dani, que no Ceará, Esporte Clube Ceará, né, sempre tem presidenta e diretora de futebol. Sim, né? sim. Isso no ano passado eles já conseguiram. Porque o nosso papo aqui não é só de democratizar a ida das mulheres ao estádio, é na questão igual a gente falou, das profissionais do futebol. É preciso que a gente também ocupe os espaços dos profissionais junto, né, com os homens, Sim. nesses espaços sejam mais equilibrados, né? Sim, Equilibrados, vamos com dizer certeza. assim. Eu sei Sim, a mas a regra gente do impedimento, mas eu não preciso falar, porque eu não preciso provar nada pra ninguém. Mas aí, dá um Google, então dá um Google. Mas eu vou explicar. A regra do impedimento é quando... Fechou? Não, sim. Não, mas a gente faz um desafio para a nossa audiência. Mande você. O que é o impedimento? Que a Dani vai avaliar. E ela vai avaliar se você está sabendo mesmo o que é a regra do impedimento, porque ela é entendida. A gente pede para você se inscrever no nosso canal, curtir nossa página do Facebook, para estar por dentro do Sintonia Fina toda semana aí com a gente. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do 3º andar, quebrei a casa e me livrei do resto.